basquete transforma. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete, está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, essa iniciativa do projeto Basquete Transforma SC, uma parceria entre a NSC e a Federação Catarinense de Basquetebol. Na apresentação, o Clube do Basquete Podcast, eu, Marcelo Pelvanotti, a voz do basquete catarinense, e Aldo Mundi, um dos paratletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina. Você tá bom, Aldo? Eu tô bem, Marcelo. Olá a todos vocês que estão acompanhando mais esse episódio do Basquete Transforma SC Podcast. Você que pode acompanhar a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Afinal de contas, né, Marcelo? Tá tudo lá na plataforma ge.globo/Basquete Transforma SC. Todos os episódios, e hoje mais um episódio ultra especial com as pessoas que fazem o basquete acontecer aqui em Santa Catarina. E hoje convidado especial, que é nosso brother, nosso amigo, irmão do Clube do Basquete. Bem demais, né? Com certeza, mas tá em casa, tá com a gente, tá em casa. Tá. Will Costa tá na área, então vamos fazer essa resenha com o Grande homem. Will Costa! Você tá bom, Will? Cara, tô ótimo. Não tem como não estar bem quando estar com vocês, né, cara? É sempre bom estar junto com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por tudo aí que vocês fazem pelo basquete também na condição de comunicação, né? É sempre bom estar aqui. Estou ótimo. Que legal. Will, a gente que agradece, deslocou lá de Joaçaba até Floripa para fazer essa resenha com a gente está contente demais, tem bastante coisa para conversar com o Will, né? Pode conversar, né? Gostou do cenário, Will? Pô, animal, cara. Bom, né? Animal. Eu tenho aquela curiosidade. Eu gosto de entender os bastidores, o background do negócio, né? Então, Sim. entrar aqui, a gente começa a olhar e falar, nossa, que legal. Eu já fiquei imaginando como é que é a parte operacional disso aqui tudo, assim. Coisa de maluco, né, cara? Você é maluco. Sensacional. É movimentado, mas muito, muito bacana aqui, né? Animal. Outra estrutura, Animal. show de bola. Acho que toda essa curiosidade do Will faz ele, né, trabalhar em várias frentes, né, Marcelo? Total. O cara é muito função, né, Will? Já queria começar perguntando para ti, né, que a gente está acompanhando aí o teu dia a dia nas redes sociais. Eu quero saber o seguinte, quando é que vai ter mais show do Will Costa como cantor? Muito bom, cara. Pô, a galera tem falado isso bastante, né? Pô, tu faz de tudo e tal. Mas eu tento resumir bem, assim. Agora, show primeiro, assim, não sei. Às vezes, quando tem evento em balneário com os amigos ali e tal, eles sempre me chamam e tal. Mas são coisas que acontecem, juro pra vocês, senhores, são coisas que acontecem, assim, não premeditadas, de verdade, sabe? São coisas assim, ó. Vejamos, estar sentado aqui, trocando uma ideia, né? Eu gosto muito de estar com os amigos, conversando e falando. E vamos fazer um som, né? E pô, na hora que puxamos um aqui para cantar, outro para cantar, cantamos, o cara vira e fala, pô, tu canta direitinho, né, cara? Aí, sim, fazia um som quando tava lá na faculdade. Ele, pô, não quer fazer parte numa música minha, não? Aí eu, tá, mas que música que é? Beleza, essa aqui. Faço. Aí nós vamos apresentar ela no Belvedere daqui a 2 meses, topa? Caraca. Eu sou meio maluco, como eu te falei, meio maluco, eu falo, cara, vambora. E aí acontece esse negócio que a galera vê na rede social, né? Do nada eu tô no Belvedere cantando uma música para 5.000 pessoas, entendeu? Mas são coisas assim, tipo, que não é premeditado, vou fazer isso por isso também, são coisas que acontecem. Eu acredito muito nessa condição de energia, assim, sabe? E às vezes as coisas se conectam da forma que devem se conectar, do jeito que devem ser, e as coisas fluem. Mandou bem, mandou Boa, bem. bem. Mas a remessa de 3 melhor. A remessa de 3 melhor. Melhor, né? E 4 vai melhor. Sensacional. Mas, Will, nesse aspecto, o que pega mais, né? Onde bate mais o nervosismo? Esperar o momento de cantar para 5.000 pessoas ou encarar o Nandão brabo no vestiário de um jogo difícil? Cara, são experiências diferentes que as duas, né, chegam a mexer com o emocional do cara, entendeu? Se falar também que não fica nervoso com o Nandão daquele tamanho, aquela barba, falou assim, estaria mentindo, e também cantando para 5.000 pessoas também estaria mentindo. Mas as duas são especiais, né? As duas são especiais porque eu sou uma pessoa que eu tento entregar ao máximo em tudo que eu faço. E eu acredito que a excelência, ela não está vinculada a ser muito bom. Eu posso ser muito excelente naquilo que eu me proponho a fazer e dentro de uma escala nossa que não seja bom, por exemplo. Mas esses sentimentos vêm porque realmente, se eu estou com o Nandão no meio do jogo, ele está me chamando a atenção, a gente está naquela atenção, é porque a gente está querendo ser muito bom no que a gente vai fazer. E quando a gente está entrando para fazer um show no Belvedere, por exemplo, eu quero realmente fazer algo no meu melhor e aquilo traz aquela emoção, né? Se você não sentir aquilo, cara, eu acho que tem alguma coisa errada contigo, sabe?
E também várias outras situações, né? Seja tipo fazendo uma festa para 100 pessoas, seja fazendo uma palestra para 20 crianças. Eu sempre penso em dar o meu melhor e quando a gente pensa nisso vem aquela emoção de caraca, bolsa. Aqui eu tô um pouco, né, sentindo essa condição porque pô, vindo para cá eu falo, cara, o que eu vou deixar para as pessoas quando assistirem isso, sabe? O que eu realmente vou deixar de verdade para quem escutar isso aqui, ver isso aqui. Isso é um comprometimento e comprometimento traz essa energia, traz essa emoção. Então sempre vai estar comigo. Bom Acho que demais. é isso. Legal, né? Bom demais, bom demais. Por isso tem uma carreira consolidada como atleta, né? Meio que deu uma afastadinha das quadras, mas continua muito ligado ao basquete. Sempre. Né? Agora, lado profissional, trabalhando do lado fora de quadra. Mas tudo isso teve no início, né, Will? Uhum. Né? Teve um momento que o basquete veio e Putz. tocou o teu coração. Quando é que isso Certeza. aconteceu? Então, para contextualizar, quando a galera me vê hoje cantando, dançando, nessa parte artística, antes de eu jogar basquete, a minha mãe sempre preconizou essa formação artística em toda a família. Então, a minha família inteira, eu, a minha irmã, meu irmão, todos têm esse vínculo artístico, saca? Então, antes de jogar basquete, eu fiz dança, música, teatro, dos 4 aos 14 anos. Nossa, bastante. Fui para uma escola de dança, participei de todas as modalidades de dança, fiz balé, sapateado, contemporâneo, jazz, teatro, fiz espetáculo, né? Eu tenho um prêmio da Royal Academy of Dance de Londres, né? De balé, que eu ganhei aos 12 anos. Minha professora de dança, quando me vê na rua, lá no Rio, quando eu volto, fala, Will, volta a dançar. Eu falo, prof, eu tenho 30, não dá mais. Aí ela vira e fala, cara, eu tinha certeza que você ia virar um bailarino profissional, porque você era bom, então não sei o que. Eu, tia Dade, muito, muito obrigado, assim. E foi por causa daí que eu fui pro basquete, né? Porque eu dançava e tal, e aí, cara, eu era o coringa da academia. Como eu falei, eu fazia balé, sapateado, tudo, e eu fui pro hip hop. Fui fazer danças urbanas e tal, e danças urbanas foi bem naquele primeiro, né, boom do YouTube, de a gente ir pra lan house, e pô, vamos ver as coreografias pra gente fazer em casa, né, ou fazer na rua, né, e aí, pô, sempre tinha o basquete, né, e também rolou aquela condição de identificação, né, pô, os negrão, grandão, estiloso, os caras dançavam, os caras, jogavam basquete. Eu lembro que tinha um filme na época que era Entre Nessa Dança, Hip Hop no Pedaço, com o V2K e tal. E os caras, além de dançarem, os caras jogavam basquete também. Eu falava, putz, mano, quero jogar basquete também. Né? Tá relacionado isso. E foi nessa mesma época que eu fui morar em São Paulo. De 13, 14, fui morar em São Paulo com meu avô e tal, por causa que eu queria estudar em São Paulo. Oportunidade diferente, eu morava no interior do Rio. E aí foi quando o meu irmão me levou a primeira vez para jogar basquete no Instituto Dom Bosco, em São Paulo, um sábado à tarde. E, cara, putz, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista, assim. Bom demais. Cara, animal. E eu tinha jogado futebol no Rio e eu era grosso, sabe? Eu pensava, danço bem, vou jogar futebol. Cara, era super grosso. Ruim, assim, ruim. Só sabia correr, cara. Eu corria pra caramba. Eu sabia correr, tanto que eu fui de lateral, fui pra zagueiro, eu falei, daqui a pouco os caras vão me colocar no gol, eu não quero ficar tomando bolada, não. E aí foi aí que eu descobri o basquete, cara. E foi Cara, hoje eu tento entender o porquê que eu amei tanto o basquete, mas eu acho que foi essa junção cultural da dança, da música, sabe? De estar num público que era parecido comigo. Então, na dança, eu me destacava bem, sabe? Mas o público não era parecido comigo, assim, sabe? Era algo um pouco mais segmentado. E quando eu fui jogar basquete, cara, eu vi um monte de cara parecido comigo, sabe, escutando a mesma música, aquela identificação. A adolescência também tem isso, sabe, de você querer se integrar a um grupo e tal. E aí as coisas foram acontecendo, cara, e eu comecei a viver, e eu tava em São Paulo quando eu comecei a jogar basquete. E São Paulo é muito rico culturalmente falando, então eu jogava basquete, comecei no Dom Bosco. Aonde tem pra jogar? Cara, tem no Parque da Juventude, que era o antigo Carandiru, saca? E eu estudava no Derville, que é um lugar próximo ali, tipo, dava pra ir a pé. E, cara, vamos jogar basquete lá. E quando chegar lá, tipo, aquela galera jogando basquete, tipo... E eu falava, cara, eu tô num filme, velho. Pô, os negrão gigante, jogando basquete, dando umas dunk. E o moleque olhava e falava assim, caraca, isso aqui é muito sensacional. E jogando bem, né? E jogando, bem, tipo, né? Basquete de rua, tipo... Cara, o negócio era doideira, assim. Você falava, cara, é isso. E aí, onde tem mais? Cara, tem basquete domingo no Ibirapuera. Cara, é um moleque. Pulava a catraca do ônibus e ia pro Ibirapuera de domingo.
e chegava lá aquela imersão cultural da galera, tipo, porra, b-boy de um lado, campeonato de street do outro, rap do outro. Eu falava, cara, isso aqui é sensacional. Onde tem isso aqui mais? Vila Lobos, vamos pro Vila Lobos, boom. Então, assim, cara, primeiro o contexto meu com o esporte foi muito mais essa condição cultural mesmo, tá? Da música, da roupa, do grupo e do basquete. É pertencimento. Pode crer. E, logicamente, esse acervo motor que a dança me deu. Que eu já estava no meio cultural, né? E então, cara, foi assim, começou no sábado, resumindo, e depois ficou todos os dias da semana. Então, tipo, ia pra escola de manhã, saía da escola, ia pra quadra. Ficava na quadra até 8 horas da noite. Final de semana, ia pra quadra, ia pro Vila Lobos ou Ibirapuera. E isso todos os dias. Todos os dias. Tanto que meu avô falou, cara, você não vai trabalhar? Você tem que trabalhar, não sei o quê. E aí, pra escapar dessa, eu entregava pizza de noite, em pleno centro de São Paulo, com 14 anos, bicicleta e, ó, mochilinha nas costas, entregava pizza para poder viver essa condição. De bicicleta. Já entregava. Cara, eu entregava pizza na Cracolândia, cara. Não tô zoando. Centro de São Paulo. Meu avô morava no Bom Retiro. Bom Retiro, cara, José Paulino, Santa Efigênia, mapa Cracolândia. A galera pedia entrega, tipo, na Duque de Caxias, que é no meio da Cracolândia. Eu de bike aqui, ó. Sabe? Já fazia o cardio, né? Fazia o cardio, R$20 por dia, R$20 por dia, ainda chegava todo dia com uma pizza em casa. O cardio nervoso do nervoso também, né? Cara, ó, a galera fala por que eu salto muito. Dança, bicicleta e subir escada. A gente morava no último andar de um prédio de 9 andares. Subir escada, tudo. É isso. Hoje, com um pouco de conhecimento neurofisiológico, eu já falo, putz, isso fez a diferença. Panturrilha mais salada que a tua. Exatamente. Esse aqui, né? Esse aqui. Bem definido. Então foi isso, cara. Então hoje eu sou muito grato ao basquete, mas também esse contexto cultural da rua, assim, sabe? De muita coisa que eu vi. Tu jogava meio que por conta, né? Cara, total end one, eu brinco. Total end one-zado. E quando é que isso aí se tornou assim, ó, agora eu faço parte de uma equipe, vou treinar na base, vou participar de campeonato, quem é que conseguiu... Treinamento formal, foi interessante isso, porque eu fiz 5 testes em São Paulo. São Paulo, Espéria, Palmeiras, mas os 2 times lá, Corinthians, fiz teste, não passei nenhum. No Corinthians, eu passei para ir treinar e ver se rolava, entendeu? E era muito cheio de vício, né? Papo de, né, dançava e fazia coisa na rua. E aí, né, eu sou do Rio, então fui passar férias no Rio. E aí eu cheguei no Rio e falei assim, pô, onde eu vou jogar um basquete aqui, né? E aí eu andando na rua, cara, com uns blusão lá no joelho, sabe? Todo, tipo, né, todo rua, todo street, assim. Passou um cara de carro, falou, ops, tá indo aonde? Falei, não, tô só andando. Um tênis da NBA, né, preto. Ele, tu joga basquete? Eu jogo. Ele, ó, tem um basquete no Sesc, parece lá. Tá hora. E se quiser ganhar, joga no meu time. Né? Eu, ué, que cara doido, né? Lançou essa? Assim? Lançou essa. Braba. E eu fui. Mas como é que ele falou Sesc? Vai no Sesc. No Sesc, meu irmão. E, pô, na hora que eu cheguei lá, tinha uma galerada, velho. Eu falei, pô, que da hora e tal, não sei o quê. Mas a galera totalmente diferente, né? Questões, assim, de mim, assim. E comecei a rachar com a galera. E aí, esse cara, o Pipe, né? Chama ele de Pipe, um paizão meu, virou meu pai, assim, uma das primeiras referências masculinas que eu tive até, por sinal. Porque eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe e pela minha irmã. E, cara, na hora que ele virou para mim e falou assim, cara, tu não quer participar dos nossos treinos aí? Aí eu, quero sim. E eu tava de férias no Rio, eu ia voltar para São Paulo. Quantos anos tu tinha ido? Cara, 14 para 15 já, né? Então eu comecei a jogar federado com 15 anos, comecei tarde, treinar mesmo. Pô, mas tu moravas em São Paulo com teu avô? Não, assim, eu morei no Rio com 13 anos, até os 13 para 14. Tá. 13 e 14 fui para São Paulo. Fiz essa imersão em São Paulo e foi lá que eu comecei a jogar. Certo. E aí, nas férias de 14 para 15, eu voltei para visitar minha família no Rio e fui bater essa bola. Entendeu? Mas a ideia era voltar para São Paulo. A ideia era voltar para São Paulo. Pode crer. E aí, cara, eu falei, putz, mano, não gostei disso aqui, achei legal pra caramba e, cara, quero participar e tal. Quer participar, não sei o quê, né? Tem família aí? Tem. E fui morar novamente com a minha família no Rio de Janeiro pra, né, treinar e tal. E assim que eu voltei, cara, eu briguei com a minha irmã. Que, querendo ou não, era que cuidava ali da casa, minha tia-avó, minha mãe, que eu falo,
ela já estava um pouco debilitada e tal, e eu briguei com ela, e eu cheguei e falei assim, cara, assim, ó, eu só voltei pro Rio porque eu quero jogar basquete. E ela, não, então você não vai jogar basquete dentro da minha casa. Eu falei, então tá bom, então eu tô saindo. E foi nesse momento que o Gerson, que hoje é o que joga no Unifacisa, que jogava no mesmo projeto que eu, falou assim, cara, e eu falei pra ele, falei assim, cara, eu vou embora, tô indo embora pra São Paulo de novo, porque eu não vou morar na casa da minha tia-avó, da minha irmã mais velha e tal, briguei, né? Ele, não, fica aqui com a gente. E aí eu lembro até, e o que fez a gente virar irmão, a gente morava, cara, num local que era metade desse estúdio, dessa parte desse Esse estúdio. pedaço aqui. Tipo, tinha uma cama, que era dele, um colchão, um fogãozinho, 2 bocas, um banheirinho, no topo do morro, assim, e o Sesc era embaixo. Pode ver. E ele, ó, tem isso aqui pra tu, mano. Eu falei, fechado. Dormia no chão, a gente fazia um chinelo, que é empanado ali, e arroz com salsicha. E comia na escola. E subia, sei lá, com os degraus por dia pra ir pra casa, pra caixão, a gente falava, e descer pro Sesc. E foi assim, cara. E assim eu fiquei no 3 anos no futebol dos 15 até os 19. E foi aí que eu comecei a treinar. E a chave virou quando um dia eu tava fazendo, sei lá o quê, step back, eu acho, treinando. Eu nem sabia que era step back. Só fazia. Um movimento diferente. Aí meu técnico chegou pra mim, o Pipe, que ele, depois eu descobri, era o técnico do time e tal. Ele falou assim, cara, se tu ia arremessar de 3, fazia isso, arremessava de 3. Ele, lembra até hoje, exatamente. Ele falou, cara, se tu fazer isso aí bem, tu pode ganhar dinheiro jogando basquete, sabia? Eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, não. Aí ele, treina isso aí. E aí eu comecei foi aí que mudou a chave um pouquinho na minha cabeça, assim, falei, cara, ganhar dinheiro jogando basquete. Que loucura. Não, acho que dá, né? Na minha cabeça eu não tinha pensado nunca em fazer nada, tipo, acho que foi das primeiras vezes que eu pensei em questão de futuro, assim, tipo, que loucura. E foi aí que eu comecei a treinar realmente, assim. Eu já fiz conta, já brinquei de fazer conta, assim. Cara, eu passava, acho que, sei lá, o dia inteiro treinando. Eu treinava na minha categoria, eu treinava na categoria abaixo, eu treinava na categoria abaixo, e ficava fazendo extra na quadra, assim. E o Gerson também era um cara muito focado. Na época ele já era uma pessoa de referência no estado, pô, 2,6 m e tal. Já tinha gente. E ele falava, mano, vamos comigo treinar. Eu preciso treinar, tá? Porque eu sou aqui do interior e eu tô disputando vaga na seleção carioca com, exemplo, o Fred Moita, o Fredão, sabe? Que jogou no Flamengo, com o GG, Rafael Negrão, que era um cara que jogava no Tijuca. Só os mais ou menos. Né? Só os mais ou menos. Foi uma seleção que bateu de frente com a seleção de São Paulo na época, que era a seleção 90-91. Pode crer. E aí eu acompanhei esse cara, velho, e eu brinco, muito do que eu sou também é por causa do Gerson, que também colocou um chipzinho na minha cabeça naquele momento, assim, sabe? E as coisas começaram aí. E a profissionalização vem a partir disso? A profissionalização vem a partir daí. Vem a partir daí. Primeira equipe? 3 anos do basquetebol. 3 anos do basquetebol, família, que sempre que eu tenho oportunidade eu vou lá falar com a molecadinha. Eu e o Gerson, nós somos as maiores referências atléticas do projeto, assim, que jogaram, que foram para fora, que jogaram campeonatos maiores, que chegou a jogar uma liga nacional, sabe? Sim. Então é um prazer voltar lá. E toda vez que eu posso, eu trago um moleque para cá. Vocês vão narrar esse ano um jogo da Blues e vai ter o Léo, que é um menino lá do meu projeto, 2 metros e pouco, jogou no Botafogo, jogou no Vasco, estava jogando no Botafogo, jogou LDB, jogou a liga também ano passado. Não rodava muito, um moleque jovem, 20 anos. Mas assim, pô, dos meus, vem pra cá. E já investe nele também. Exatamente, levei ele pra Joaçaba lá e under my wings aqui, vamos proporcionar a mesma coisa para os nossos também. Oi, mas no cenário nacional, percorreste quais estados, quais equipes, por onde você transitou? Então, eu saí dos 19 anos, vim para Santa Catarina, por indicação do amigo meu, fui para Videira, na época o time de Videira era um time bem competitivo, né? Chegou a fazer final com o Joinville, time de NBB e tal. Aí eu fiz parte desse grupo e, por incrível que pareça, Santa Catarina foi o meu berço de desenvolvimento profissional, assim. 3 Rios lá no Rio de Janeiro foi meu fomento como atleta, minha formação, meu pilar. E aqui em Santa Catarina foi meu desenvolvimento. Então, eu não cheguei a sair de Santa Catarina. Durante Santa Catarina, eu tive convite, sim, para ir para São Paulo, para não sei aonde, né? Convite para jogar NBB. Só que eu nunca abri mão disso por causa do estudo.
Nunca abri mão. Então, sim. Porque Videira é bem vinculado à universidade. A lá. universidade, a universidade. E é quando eu até vou dar palestra para alguns grupos assim, a galera me chama para poder falar, eu deixo isso muito claro, assim, deixo muito claro. Até porque eu sempre fui, depois dessa condição de triste, eu sempre fui colado com o Gerson. Então, quando o Gerson foi para o Pinheiros, eu ia visitá-lo. Cara, quando ele foi para os Estados Unidos, quando ele vinha, ele falava comigo que era assim, assim, assado. O fato de eu querer ir para os Estados Unidos e ter ido para os Estados Unidos da forma que foi por causa dele também, que eu falo, putz, pô, quero seguir essa linha. Mas ele teve muitos altos e baixos na carreira, assim, sabe? E ele é um cara super disciplinado de 2,8 m, velho. Sim. E aí eu olhei para ele e falei assim, cara, se um cara desse, que tem empresário, teve essas nuances na carreira, e não foi por questão de disciplina, foi por questão de acaso mesmo, eu comecei a olhar o sistema do desporto brasileiro naquela época, eu falei assim, epa, as coisas não são tão boas como é. Por exemplo, um cara de 2,8 m, um dia tá ganhando 15 mil, sei lá, jogando no Mogi, pô, deitando no Cristiano Felício. E eu tava lá na quadra, presenciei, né, na semana do meu aniversário, Mogi e Flamengo, naquela série que o Mogi perdeu pro Flamengo de 3-2. Cara, o Gerson foi pegado. O Gerson foi melhor jogador da rodada, cara. Ele deitou no Cristiano Felício. E passou 1 ano e meio e tava, tipo, foi pro Bahia Blanca, na Argentina, passou mais 1 ano, por causa de uma lesão, ele foi parar em Blumenau. Nada contra Blumenau. Mas para jogar Liga Ouro. Então ele saiu de uma estrutura de NBB para Liga Ouro. Ele saiu de uma estrutura para ganhar, tipo, com todo valor aqui, hipotético, 15 mil para 3 mil. Eu falei, epa, calma aí, essa vida de atleta não é muito bem assim, não. Inconsistente, né? E eu virei e falei assim, cara, eu não tenho empresário, eu não tenho 2,8 m, não vim de uma base forte. Calma aí. Educação. Tanto quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei jogando bem, né, aqui em Santa Catarina, e começa a vir, pô, vem jogar aqui, vem jogar aqui. Ah, o que vocês me dão? Ah, o salário é isso aqui por causa que você nunca jogou tal, mas se você virar, tu vira isso aqui. Eu falei, não tenho background para poder apostar isso aí. E outra, né, eu comecei a ver na minha carreira, depois que eu vim para Santa Catarina, jogando e estudando, que eu falei, cara, putz, eu já tô ganhando um dinheirinho, cara, quase igual um jogador que tá iniciando uma Liga Nacional, sem empresário, sem nada, ganha. Pode ver. Com uma estabilidade muito maior. E com um crescimento profissional acadêmico muito maior. Cara, não vou trocar isso aqui por uma instabilidade do desporto. Sim. E, cara, eu consigo ainda jogar em alto nível aqui, né? Pensando num ecossistema, pô, eu consigo fazer bem feito aqui em Santa Catarina. Porque eu vou pegar e me aventurar em jogar não sei aonde, porque é Liga Nacional. Pode acontecer, mas, cara, deixa eu pensar no meu futuro aqui. Sim. Uma coisa seria se um contrato viesse de 4 anos, 3 anos, é uma coisa de programa, né? Agora assim, ó, só para essa temporada, não dá nem 1 ano de salário, Não, né? cara. Às vezes é 4 meses. Né? Exatamente. E quem faz? E vamos falar, culturalmente no Brasil, no basquete, quem faz um contrato de 4 anos aqui? Ninguém. Cara. Porque o Marcelo não vingou o joelho, não deixou. O Marcelo é sedimentadíssimo. A não ser que você seja um menino da base que pegou a seleção brasileira dos 15 ou 19 anos e, tipo, tá numa fase de transição, nós vamos apostar em você. Cara, não fez, cara. Não, e também tem um detalhe, né? Às vezes, quando o vínculo é muito longo, é para garantir um salário mais baixo. Né? Exatamente. E assim, eu vou até pegar um gancho aqui, senhores, e pensando naquilo que eu falei, cara, no deixar isso aqui para quem for escutar, é apropriamento da realidade isso. Eu acho que os jovens hoje deveriam pensar nisso, porque lá nos Estados Unidos, eles já pensam nisso. Quando o cara se dedica no high school, logicamente, você pensa, os moleques pensam em ir para NBA, jogar overseas e por aí, tipo... Sim. Mas, cara, eu troquei muita ideia com gente falando assim, cara, eu preciso ir para a faculdade, né, jogar, eu preciso jogar bem, não é porque eu tô pensando em ir para a NBA, é porque eu vou ter uma profissão, moleque. Boa. Eu preciso da bolsa, boa. porque lá as faculdades não são públicas, né? Sim. Então eu preciso de uma scholarship, preciso de uma bolsa, e o basquete é a minha ferramenta para isso, como a arte, como a música, como, né, notas acadêmicas, porque na hora que eu sair da minha faculdade eu vou ter o meu currículo como atleta e como acadêmico, Sim. e aí eu vou ter uma possibilidade de trabalho melhor. Pô, isso é sensacional. Porque o funil para NBA né, estreito. É o mundo inteiro, cara. Total. É o mundo inteiro. Mais do que nunca, né? O mundo inteiro, Exatamente. Então, assim, e eu vejo ainda um pouco dessa falta de apropriação da realidade dos jovens brasileiros, cara. Sim.
de entender como é que eles vão usar o esporte para crescerem profissionalmente. Sim, dá para virar jogador? Lógico que dá, mas exemplo, o Dilson, que foi o meu técnico, eu tive a honra de ter tido ele como técnico lá em Três Rios, junto com o Pipe, que é a minha referência acadêmica, do mundo que eu sou acadêmico por causa do Dilson também. Ele fez um artigo a nível nacional que saiu ano passado que, se não me engano, eu posso errar o número, tá? Mas somente 9% dos atletas de categoria de base se tornam atletas profissionais. Ainda é muito. Ainda é muito. É bastante. E outra, a maioria deles são atletas que participam de seleção brasileira de base e tal. Então, dentro da nossa realidade brasileira, dificilmente, na sua maioridade, né? Na sua maioria, perdão, você vai ver um atleta que não pegou essas categorias de base, que não estão nesse microecossistema já de visibilidade, virando atletas profissionais e ganhando uma quantia de dinheiro legal. Sim. Para viver bem. Confortável. Né? Uma condição econômica hoje que a gente sabe que, né, você precisa ter uma grana para viver bem. Sim, sim. Né? É difícil. Então, é isso. Will, mas tu tens experiência internacional, né? Você foi para a Coreia e tal, e foi para jogar. Então, ó, novamente, né? Como é que as coisas vão encaixando do jeito que vão encaixando. Eu tentei para os Estados Unidos em 2012, para realmente fazer universidade e tal. Olha o que eu fiz, cara. Eu peguei, entrei na National Junior College e fui pegando todas as escolas, todos os colleges. Juro, fiz isso, cara. A sua maioria. E fiz um vídeo, que está no YouTube até hoje, esse vídeo, de highlights meu em Três do basquetebol. E botei uma musiquinha, pedi para um amigo meu que manjava super de inglês para ele fazer um texto para mim. E eu entrava nas escolas, entrei nesse site, entrei nas escolas e fui lá nas escolas e entrei nos técnicos. E tem um e-mail lá. Sim. Cara, copiei e mandava esse e-mail todo dia para várias escolas dos Estados Unidos. Várias, fiz isso, cara. E um cara me respondeu, Leandro Murioca, da Pacific Wire, no Havaí. E ele falou assim, cara, gostei do seu vídeo e tal, não sei o que, achei interessante, me fala aí mais. E ele era brasileiro, tinha estudado lá e tinha ficado por lá como assistente técnico. Eu falei para ele, eu tô jogando aqui em Videira, tal. E assim, é isso. Ele, cara, você precisa fazer o TOEFL, precisa fazer algumas coisas, eu não consigo te trazer você para cá, direto, né? Mas eu gostei muito do seu vídeo. Aí fiz todo o trâmite, cara, corri atrás, algumas pessoas me ajudaram, uns amigos meus me ajudaram, o Gerson me ajudou e tal, a Tia Lu, o Guto, pessoas importantes aí nessa caminhada. E mandei pro cara. Ele, fechado, te mandei os documentos. Mandou o documento e ele falou assim, vou te mandar para uma prep school na Carolina do Norte, e aí você fica lá 2 meses para você treinar, entender, e depois você faz o seu TOEFL, porque eu preciso da sua nota, e vem para cá. Cara, fiz todo o trâmite, correria, tia Lu que trabalhava no aeroporto, mãe do Guto me ajudou pra caraca com os trâmites de passaporte, vistos, não sei o que, aqueles negócios. Cara, a gente fez os processos que demora, tipo, sei lá, em 6 meses eu fiz em 2 meses. E aí, quando eu fiz meu visto, foi na época que o DHL, que é a empresa responsável em entregar os vistos na época, não sei como é que é hoje, né? Vou renovar meu visto agora, até por sinal. Bateu 10 anos. Entrou em greve com o correio. Uau. E não entregaram 7 mil passaportes. E o meu tava nesse meio. Caraca. E, era final de novembro, eu tinha que viajar em dezembro. E não, cara, fiz um corre para ir atrás de passagens, cara. Juntamos dinheiro, fiz vaquinha, pedi pros outros emprestado. Resumindo, deu errado tudo. Meu passaporte chegou em casa, ele apareceu no sistema, sei lá, em fevereiro, isso era dezembro, o cara chegou e me ligou e falou assim, cara, não consigo trazer você em fevereiro aqui. Porque era dezembro, janeiro e fevereiro. Aí eu falei, putz, deu errado, é isso aí. Voltei para Videiro, falei, cara, vou estudar mesmo, é o que resta. Tal. Deu uma desanimada, fiquei triste, me frustrei. E foi aí que eu virei a chavinha também para cara, vou estudar também agora, não dá para ficar pensando só nessas condições. E aí em 2014, essa tia Lu, que me ajudou, falou assim, Will, uma amiga minha tá com um lugar ocioso lá em Orlando. Tá a fim de ir? Cara, eu te ajudei no processo e tal, falei que te ajudar a ir para os Estados Unidos e não consegui, tenho essa dívida contigo, quer ir? Eu falei, pô, quero sim. Aí eu já estava estagiando, já tinha uma graninha assim, sabe? Cara, eu sempre ganhei muito pouco jogando basquete. Eu acho que, se eu falar para você que hoje eu ganho mais
com uma bolsa de mestrado que a minha vida inteira eu ganhei jogando basquete, Sim. né? Sabe? Tudo com essa referência que a gente tem no meio desportivo, ainda assim, nunca ganhei dinheiro jogando basquete. Mas ganhei educação, ganhei outras coisas. Seguimos. Falei, vamos embora. Fui, peguei minhas coisas, já tinha o visto, por causa que eu tinha feito todo o trâmite em 2002. Fui embora para os Estados Unidos. E aí, chegando lá, falei, cara, fiz a matrícula numa escola técnica, na Mid Florida Tech. Até hoje fiz lá e tal, fiz uma prova, passei. Falei, vim aqui para aprender inglês. Vou aprender inglês, tal. E falei, vou bater bola, né? Vou ver onde vou bater bola. Vou bater bola num lugar chamado Barney Park. Botei no Google, tal, pedi na escola lá. Então, a gente tem esse vínculo com esse local aqui, fui lá bater bola. E no dia que eu fui bater bola, cara, tinha o responsável pelo time lá de um torneio que acontece nos Orange County, que é o contato lá da laranja lá, dos caras lá, whatever. E aí, cara, e tipo, Foi ótimo. pô, eu cheguei pra bater bola, ninguém me escolheu pra bater bola, né? Que é esse pelegão aí, né? Pelego, com a blusinha do Brasil aqui e tal, carinha assim. Aí eu lembro o Ronnie me chamou e falou, do you play? Sabia nada de inglês, só entendi o play. Eu falei, let's hoop, Cara, a primeira bolinha que teve, cara, eu falei, primeira bola que tiver, eu vou dar uma na jaca de alguém, cara. Cara, meu joelho era bom na época, muito bom ainda, tava novinho. Cara, eu saltava de muito longe, mantinha a cara de canhotinha. Na hora que eu abri de canhota assim no meio do pagode, pau! Os caras, cara, o ginásio inteiro, caraca, não sei o que. Todo mundo vai falar, mas where are you from? Não sei o que, Brasil. Os caras, Brasil. Cara, e tinha o responsável do time lá olhando, sabe? Eu nem sabia que era o cara, acabou lá, esse Ronnie que me chamou. Pô, cara, tu joga bem pra caraca. Aí os caras começaram a passar a bola, né? E eu, joguei direitinho e tal. E aí, eu não sabia falar nada, qualquer coisa. Eu falei, cara, vou matar a pelada aqui, se bola vir, já era. E aí o cara veio e me chamou junto com o Rony, cara, tem um torneio tal do meu time aqui, você estuda onde? O que tu faz? Eu estudo na Mid Florida Tech, vou ficar aqui um tempo aqui só, vim pra aprender inglês, vem jogar comigo. E aí eu joguei o torneio desse Orange County lá. É um torneio regional e tal. E por coincidência, quando eu vim embora, o meu time classificou. Então é um regional, né, de times, é um amador acadêmico, um negócio assim. E aí você ganha no contato aqui, na região aqui, tu pega os ganhadores das outras regiões e faz o negócio. É um torneio muito legal, cara, que é junto com as escolas, e o Orlando Magic também patrocina. Então você vai jogar nas quadras do Orange County, nos centros comunitários, que são lindos, maravilhosos. Cara, não vi nada no Brasil ainda parecido. É outra estrutura. E todas têm o logo do Orlando Magic e tal, sabe? E, cara, meu time jogou contra o time daquele cara que deu passe de costas assim. Jason Williams. White Chocolate. Exatamente. Diferenciado. Pô, 2 semanas eu aqui no Brasil, eu vi o vídeo dos caras jogando e o Jason Williams jogando. Eu falei, mandei mensagem pro cara, vocês estão jogando contra o Jason Williams? A gente perdeu pro time dele, cara. Juro pra você, mano. Eu ia jogar contra o Jason Williams, cara. Mas eu tive que voltar pro Brasil e tal. E aí foi isso. Aí no ano que eu voltei pro Brasil, um ano anterior, a gente jogava os universitários os universitários da CBDU e tal. A gente foi vice-campeão 3-3, né? Em 2014, isso. Não era tão, né, difundido assim o 3-3 como é hoje, né? Sim. Mas tanto que o Renan jogou o Mundial, que foi em Salvador. A gente jogou o Brasileiro em Salvador, a gente foi campeão, a gente ganhou do time do Davi Rosseto e tal, da galera do Ceará. Do Eric Camilo, assim, essa galera contava, tipo, no alto, assim. Pessoal mais ou menos. Né? Cara, a gente ganhou dos caras na final. Sim, legal. Os caras chegaram numa banca, falo mesmo, os caras chegaram numa mala e perderam pra nós. O time era eu, Deivão, Renan e o Heitor, Xaxim, que jogou um tempo em Joinville e tal. Perderam pra gente. E aí, eu não fui convocado pra seleção. Ficou o Renan, o Deivão e o Xaxim, né? Só que no outro ano, como a gente ganhou o Brasileiro, a gente teve a vaga pro Mundial, que foi o Mundial que o Will jogou, que foi campeão, que foi em Xiamen. Eu joguei o mesmo Mundial, só que em 2015. Will Weimer. O Will Weimer. E aí, eles não podiam mais jogar, o Renan e o Deivão, porque eles tinham estourado a idade, né? E aí eu fui jogar. Então fui eu, o Lucão, hoje que não joga mais, que tá em Chapecó, o Eric, que era o nosso armadorzinho, o Tchaka, e o Rafael Fenili. A gente foi jogar, a gente ficou em quinto, a gente perdeu para a França nas quartas de finais.
E aí foi uma outra baita experiência, porque eu era o único da galera que falava inglês. Então, tipo, eu fui o cara que dava entrevista no final e tal. Então foi uma baita experiência também esse campeonato. E aí esse ano, quando eu voltei dos Estados Unidos, 2014, 2015, que depois logo após, no final do ano, eu joguei esse Mundial, cara, eu voltei dos Estados Unidos com um chip diferente mesmo. E aí eu até brinco, assim, às vezes com os meninos lá da Blues, eu falei, cara, olha, bota meu nome aí, olha lá na federação. 2012, 2013, 3 pontos por jogo, 2 pontos por jogo, 2015, 19, 2016, 18, 2000. Porque eu voltei assim, eu falei, cara, se eu joguei basquete nos Estados Unidos e joguei bem, eu fazia 10 pontos por jogo lá, e lá tinha estatística e tal, eu falei, cara, se eu jogo basquete nos Estados Unidos, não é porque eu vou chegar em Santa Catarina, eu vou conseguir jogar basquete. Puf, me mudou a chavinha, cara. E aí, nesses torneios que eu jogava no universitário, estadual, pô, levei todos, assim. E, tipo, a bola em mim. E aí foi o William que vocês viram um pouco aí nos jogos, assim. Foi aí que mudei a chavinha. referência da equipe. Exatamente. Inclusive, detens uma marca, né, única no nosso basquete, que é ter sido cestinha do campeonato estadual por 3 oportunidades, né? Ninguém conseguiu isso. Qual é a sensação de ser o único? Então, Pedir música. Cara, isso tem um contexto muito intrínseco também, sabe? E conforme eu fui amadurecendo nessas condições profissionais, acadêmicas, sociais, eu acho importante falar, eu fui começando a perceber algumas coisas. No primeiro momento, eu sempre quis ter uma estrutura, né? Igual lá o Pi falou assim, se tu aprender isso aí, tu vai ganhar dinheiro. Então, eu falei, cara, eu vou usar o basquete para me profissionalizar, né? E depois, com essas viagens, Estados Unidos, China, que foi logo após e tal, e sempre, novamente, sempre treinando e estudando, cara. E depois trabalhando, né? Porque eu comecei a estagiar em um monte de coisa, dar treino de basquete, trabalhar em academia. Cara, e eu abri mão de muita coisa por isso, assim. Então, você pode perguntar para qualquer pessoa que me conhece, o Renan, um dia, quando vier aqui, o Deivão, cara, a galera ia sair e eu ia treinar, sozinho. Fiz isso muitas vezes. Primeiro, porque eu não tinha muita grana, era realmente, com todo o respeito aqui da palavra, sem grana nenhuma, zero grana, cara, zero grana. Trabalhei de segurança, garçom, trabalhei de maqueiro de campo de futebol, porque eu tinha que fazer grana, sabe? Sim, cara. E comprar alguma coisa, mesmo seja o tênis e tal, e eu comecei a estudar, falei, pô, preciso comer direito, preciso então comprar uma coisa para comer, não com vitimismo, não olhando assim, pô, sou um pobre coitado, eu olhava assim, tipo, é a realidade, eu tenho que ir atrás e que se dane, né? Pronto, é isso, vamos fazer. Então, no primeiro momento, o basquete foi isso, sabe? E logicamente, quando você vê que você é bom em alguma coisa, começa a ter resultado, você fala assim, putz, cara, as pessoas começaram a me valorizar por isso. Então, depois que eu fui cestinha a primeira vez, em 2015, que eu recebi destaque da CBDU, melhor atleta 3x3 universitário do Brasil e tal, eu falei assim, putz, é legal ter esse reconhecimento. Quero de novo. Então, no primeiro momento, eu quis esse reconhecimento mesmo, sabe? Tipo, cara, eu quero ser o melhor, e a galera olha pra mim e fala, tipo, eu sou o melhor. E foi uma coisa que eu aprendi também um pouco nos Estados Unidos, sabe? De a gente também não entender que, às vezes, se considerar o melhor é ser desumilde. Ah, pô, o Will é mitidão, pô, olha lá, o Will, chegou o Will, pô, marrentão. Em certos momentos, posso ter certeza que eu errei, perdi a mão, tipo, pô, sou bom mesmo, que se dane. Talvez um trash talk, assim, mas nunca foi meu tipo, assim, me colocar como melhor que você. Mas todo mundo, às vezes, pode perder a mão, sabe, nesse processo. Mas, graças a Deus, eu sempre, tipo, tinha alguém, a minha consciência, a minha família, para falar assim, ei, volta que você não conseguiu nada ainda, cara. Você só tá jogando basquetinho fazendo cesta. Mas é legal ter esse reconhecimento. Então, respondendo, eu ganhei a primeira, e aí depois eu comecei a ganhar um monte de coisa, destaque na Copa Sul brasileira, que a gente teve lá também no Paraná, ganhei destaque cestinha e tal. Falei, pô, isso é referência, sabe? E aí um dia o Gustavo chegou para mim, quando eu ganhei o segundo cestinha do estado, o Gustavo de Blumenau, que é professor hoje e tal, ele falou assim, Will, só você, o Luiz Senck e o Brunão são 2 vezes cestinha. Ninguém mais foi. Então se você ganhar mais uma vez, você entra para a história. Pô, aí na hora que ele me falou isso, cara, eu não tinha a mínima ideia disso. Foi ele que me falou, eu tenho até a mensagem no Instagram, do direct. Eu olhei e falei assim, porra, entrar para a história.
eu acho que eu vou fazer isso aí. Então, meu objetivo era esse, cara. Então, ser cestinha mais uma vez. A última vez que eu fui cestinha, que foi em 2021, 2021, foi diferente do ser cestinha em 2015 e 2020, 2019, não sei quando foi, 2020. Que foi, nessas duas vezes eu fui tipo, cara, eu quero ser o melhor e ponto. Lógico, melhor que eu possa ser, mas eu quero que todo mundo me reconheça como o melhor. Depois, na terceira foi, eu quero fazer história, mas eu também quero ser o melhor para o meu time. Sacou? Foi um contexto diferente. Foi um contexto bem diferente, de verdade. Eu falo isso com muita sinceridade. Falar assim, em 2015 eu estava pensando no meu time. Não, mano, 2015 eu estava pensando em ser o melhor mesmo e ponto. Me afirmar e a galera olhar e falar assim, porque... e aí vem até uma coisa íntima minha, né, que eu falo aqui aberto e deixo isso, não é feio falar essas fraquezas nossas. Cara, um moleque que... E não é coitadismo novamente. Que, pô, ralou pra caramba, sabe? Via muitas vezes muitas pessoas sendo valorizadas assim, eu olhava, putz, cara, eu não posso ser valorizado também pela minha condição social no primeiro momento, e eu vejo isso até na minha família, tá? A gente tem essa condição de, pai, pô, olha lá o Marcelo, olha o Aldo, como é que eles são ricos, como é que eles são bonitos, né? Putz, que triste, né? Eu sou aqui, eu sou pobre, é isso mesmo, sabe? E eu teve uma hora que eu falei assim, acabou com isso aí, cara. Pô, que legal que o Aldo tem uma condição bacana, que legal que o Marcelo tem uma condição bacana. Como eu também posso ter uma condição bacana. Como é que eu posso fazer isso? E fazer isso de uma forma ética e moral correta, sem passar a perna em ninguém, sem falar mal de ninguém. Então, dificilmente, até hoje, cara, vocês não vão ver eu falando mal de alguém. Você pode falar assim, cara, não compactuo com isso. Mas, daria para dizer, então, que o basquete teve o poder de transformar a tua vida no sentido de perceber o seu valor? total, velho. Total. Uhum. Legal pra cá. Foi muito bacana. Porque é muita história, né, cara? E eu sou uma pessoa que gosta de refletir muito sobre isso, assim. Novamente, pelo comprometimento que você vê que você toma, sabe? Então, quando eu ganhei a terceira vez, o cestinha lá, e os troféus estão lá em casa, e estão lá na minha estante, e hoje eu falo, putz, vários troféus e tal, não sei o quê. O importante não é o troféu, saca? Porque eles estão lá, cara, passou. Entendeu? Se ninguém me chamar para trocar uma ideia aqui, vai passar isso. Sacou? Talvez lembre daqui a 30 anos e, vamos dar um hall da fama pro William porque ele é o único que ninguém passou ele, talvez, sabe? E aí eu comecei a olhar e falar assim, cara, não é só o troféu. No primeiro momento, a gente tem aquela condição. Igual quando a gente quer dinheiro, né? Pô, quero dinheiro para comprar meu carro, quero dinheiro para comprar meu Nike, eu não tinha. Pô, a galera me emprestava tênis para jogar. Eu quero dinheiro para comprar tênis. Eu vou até abrir aqui. Hoje eu tenho, sei lá, mais de 30 pares de tênis, 40 pares de tênis. Armário de tênis. Eu tenho. E assim, eu falo, quero ter tênis mesmo porque eu usava tênis zoado que os outros me davam. Tava nem aí. Tipo, o meu Pipe fazia vaquinha para me comprar tênis para mim, sabe? Hoje eu posso comprar tênis, eu vou comprar uns tênis legal. Mas não é só o tênis. Não é só o troféu. Não é só a roupa legal que tu usa. Isso é importante dentro do contexto social que a gente tem? Se eu falar que não eu estaria mentindo, senhores. É importante você ter visibilidade, é importante você ter status? Sim, é. Porque, infelizmente, existem alguns paradigmas sociais que são abastecidos nisso, sabe? As pessoas olham para você e falam, pô, cara bonito, que mulher bonita, que cara elegante. Mas essa é só a porta de entrada. O cestinha era a porta de entrada. O William joga pra caramba era a porta de entrada. Agora que a gente entrou, o que sustenta é o conteúdo. O que sustenta é o que você tem para contribuir para aquele ecossistema. É o teu conhecimento, é a tua gentileza, é a tua produtividade, entendeu? O que você influencia onde você está, cara? Beleza, tu é brabo. E aí, o que tu faz a partir disso agora? Tu usa isso só para ti, para alimentar teu ego, ou tu usa isso para impactar outras condições, impactar outras pessoas? Nesse aspecto, o basquete também tem o poder de levantar a autoestima, de transformar a vida da juventude aí com muita potência. Total, eu tenho certeza disso. O basquete foi a minha ferramenta de valorização, foi a minha ferramenta de adquirir conhecimento, adquirir cultura, né? Ter discernimento sobre as coisas, criar diagnóstico sobre as coisas. O basquete e o mundo competitivo, de certa forma,
te traz uma resiliência que, cara, hoje eu trabalho com empresários, né? Eu tenho me aproximado muito da condição empresarial. E tem empresários, assim, que lidam com muita grana que falam para mim assim, Will, e foi, tipo, mês passado, o cara que é dono de uma empresa lá já sabe, Will, por que você não monta sei lá, uma palestra, uma metodologia para ensinar meus funcionários a terem resiliência que vocês têm no esporte? Porque eu tenho muita dificuldade nisso, cara. E se você fizer isso, eu te indico toda a minha cartela de clientes para fazer a mesma coisa, porque eu vejo que todos têm a mesma dificuldade. Ele está pedindo um negócio lá do basquete, que lá quando o meu técnico me chamava a atenção e às vezes era até um pouco mais firme, e de certas formas a gente pega até algumas pessoas que são até arrogantes mesmo, às vezes perdem um pouco a mão, mas que você tem que ter o foco de falar assim, pô, o cara me xingou 30 mil palavrões. Bom, esquece os 30 mil palavrões e pega a sua parte, tipo assim, seja mais firme, jogue forte, tá ligado? Não desista. Ou às vezes quando o técnico erra um pouco em ser profissional, que a gente tem isso, né? Às vezes o cara erra de ser profissional, às vezes até um cara de gente boa, mas como técnico começa de novo, né? Sim. É aquele cara que te xinga, aquele cara que não tem mão para levar, aquele cara que não tem feeling, e você tem a percepção de falar assim, pô, esse cara só fala pi, eu vou fazer o meu, e com todo respeito, através do meu trabalho, eu vou, né, fazer esse cara calar a boca, sabe? É o meu trabalho que está aqui. Melhor resposta que pode dar, Melhor né? resposta, sabe? E o basquete tem isso, cara. O ambiente competitivo e o basquete, principalmente, tem isso. E vou te falar, o basquete, o que é mais interessante na minha humilde visão é o contexto cultural que ele carrega. Porque, para mim, em projetos que eu trabalho hoje, e eu estudo isso no mestrado, essas dimensões culturais, eu falo, o basquete é um dos esportes mais ricos pela sua condição cultural. Então, por exemplo, o basquete carrega com ele a arte, a música, a moda, a comunicação, sabe? O lifestyle do basquete. Não tem nenhum esporte no mundo que traz o lifestyle do basquete, que traz. Não tem nenhum esporte do mundo que faz as pessoas comparem Air Jordan e a Riveria e nem sabe quem foi Jordan, mas estão usando. Cara, esse cara está comprando basquete. É um estilo de vida, né? Exato, sacou? Não tem. Esporte é rico. Então, se você conseguir usar essas vertentes culturais do esporte, do basquete, principalmente, você consegue fazer coisas inimagináveis. Quando tu falasse que tá estudando essas questões do teu mestrado, passa o teu currículo rapidamente para nós, teu currículo acadêmico. Formação, Tá. etc. Sou formado em Educação Física, então, assim, como eu te falei, minha referência era o Pipe e o Dilson, né, que foram meus técnicos. E eu tive uma outra referência muito grande, que foi a mãe de uma melhor amiga minha, Carla Monerá, que, né, formada em administração e tal. Então, tinha essas duas referências, assim, sabe? Pô, tinha a Carla, pô, mulherão, gente boa pra caramba. Sabe aquela mulher imponente, assim, sabe? Mas não imponente de arrogante, imponente Marcante. de saber, sabe? E a filha dela, a Betina, uma das melhores amigas minhas, até hoje, assim, Betina, pô, amo você do fundo do coração. E eu tinha essas duas vertentes. Então eu falava assim, cara, eu quero ser igual o Pipe e o Dilson, mas, pô, a tia Carla também é uma pessoa que eu tenho de referência na minha cabeça, quero ser também como ela. E aí, como eu estava na parte do esporte e eu vivia dentro da quadra, o meu técnico me colocava sempre para dar treino para os mais novos, ajudar ele a limpar a quadra, né? Eu era o cara que o primeiro chegava e o último a sair, normal. Então eu falei, vou formar em Educação Física. Então eu me formei em Educação Física primeiro, né? Mas eu sempre desde pequeno, né, adolescente ali, quando eu entrei, adolescente, jovem, né, entrei na faculdade, eu sempre entendendo, pô, e o esporte, o que está por trás do esporte? Cara, como é que funciona esses negócios? Como é que a galera realmente ganha dinheiro de verdade, assim, sabe? Pô, como é que funciona uma empresa? Sei lá, eu acho tão legal um empresário, aquele cara imponente, né, tipo, igual tinha Carla Monerá. E aí eu me formei em Educação Física, mas também na faculdade, um professor chamado Jorge Velasco olhou para mim, assim, ele meio anos 70, meio 20, ele, pô, bicho, Jorge Velasco, vamos mandar esse código para ele. Pô, bicho, tu devia fazer gestão de pessoas, tem trato com gente, né? Devia fazer, não esquece não te dou um conselho, bicho. E eu fiquei com isso na cabeça, cara, como é que as coisas encaixam? Sim. E eu falei, pô, um dia eu vou fazer gestão também. Mas naquela época, a educação física era da aula, da personal trainer, né? Eu usei muito o conhecimento da educação física para melhorar a minha condição física como atleta. Foi a primeira profissão, né? A profissão que me deu o recurso que eu precisava e tal.
Então, me formei em educação física, depois eu falei, é isso aqui, me deu uns pila, me deu conhecimento, vamos continuar. Fiz pós-graduação em treinamento desportivo. E aí eu sempre assim, cara, não tenho muito tempo para ficar gastando aqui em curso aqui, faz um cursinho aqui, faz um cursinho aqui. De onde que esses caras tiram esses negócios tudo aí que eles vêm dar curso aqui? Curso de treinamento funcional. De onde que esse cara aqui, de onde que tirou isso? Aí chegava pro cara, ô, de onde você tirou isso aí? Ah, dessa escola de treinamento aqui. É a melhor do mundo. Pô, pós-graduação, os caras 10 conto, não tem esse dinheiro não. Mas calma aí, se eu fazer isso, eu junto esse dinheiro e faço esse curso. Aí fui e fiz o curso da Exos, que é hoje uma das maiores escolas de treinamento e performance humana do mundo. Né? Pô, tirei do meu mesmo, pagava R$ 1.500 por mês da parcela e eu ganhava, sei lá, tipo 2.000 e pouquinho. Sobrava o resto. Isso já sabe. Aí fiz essa pós-graduação, foi que me deu um know-how muito grande para trabalhar como atleta, porque eu sempre quis trabalhar com atleta, porque era a minha condição, né? E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com a Damires, porque eu conheci a Damires lá em São Paulo, quando bati a racha lá, que ela era amiga do Guto, a gente ficou amigo, depois ela viu meu trabalho, falou assim, seu trabalho é bem parecido com o que o pessoal faz aqui. Eu falei, não, é porque eu fiz a mesma escola do pessoal que faz aí. Porque a Mayo Clinic é filiada com a Exos, e eu fiz a certificação da Exos, entendeu? Não, pô, então vamos trabalhar comigo na Coreia do Sul. Vamos, fui para a Coreia do Sul trabalhar com ela, respondendo a sua pergunta. Então, na Coreia do Sul, foi trabalhar como preparador físico da Damires. Ah, pode crer. Entendeu? Mas a gente é aquele bicho, pô, curioso, né? Eu sempre fui curioso. Ah, como é que funciona todo esse cenário aqui? Como é que faz tal coisa? E aí, pá, em 3 semanas eu tava meio que assistente do time inteiro, do BNK-san. E aí, quando eu voltei como, pô, Dantas Trainer, o treinador da Damires, né? Físico da Damires. E isso abriu uma porta gigantesca. E eu falei assim, vou abrir uma empresa de consultoria desportiva. E foi aí que eu falei, opa, mas para abrir uma empresa de consultoria desportiva eu preciso entender de gestão. E aí eu voltei lá de novo naquela condição, cara, preciso entender sobre gestão. Aí comecei a fazer uns cursos online e tal e abri um MBA de gestão. Eu fiz um MBA de gestão. Aí no final do MBA de gestão, o professor chegou para mim e falou assim, mais um professor falou assim, você tem perfil para fazer mestrado. Aí eu falei, não quero fazer mestrado se for para ficar pesquisando a vida do, sei lá, de 3 mil negros atrás e ficar sentado aqui. Ele, não, faz um mestrado profissional em administração, porque ele é totalmente prático. E, cara, eu não vi ninguém no mercado com as suas habilidades. Então, exemplo, você foi atleta, um atleta de alto rendimento, você tem know-how, você tem isso no seu currículo, tá lá os seus troféus e tal. Você viajou, nesse meio tempo estudando, acabei indo para outros lugares, fui para o México dar palestra no maior congresso de motricidade humana, trabalhei numa startup voltada a soluções tecnológicas para pesquisa física, que é a Salos. E aí, pô, tu já fez um monte de coisa, seu currículo é legal pra caraca, faz o mestrado. E aí eu entrei no mestrado. Então, formado em educação física, pós-graduação em treinamento físico e performance humana, um MBA em gestão e agora um mestrado profissional em administração. Legal. E a gente sabe que lá no projeto Joaçaba da Bluge, né, tem uma proximidade muito grande com o Noesc, né, o que proporciona para muitos atletas, inclusive para ti já proporcionou também, proporciona ainda, né, o acesso ao ensino superior. Tu que és um produto de uma parceria como essa, né, do basquete, uma entidade de basquete com uma entidade de ensino, como é que tu vê essa mistura do basquete com a educação? Cara, eu brinco, né? Muito legal eu ter essa referência e ser uma referência nessa condição, né? Mas eu fico triste por ser só eu. Entendeu? Essa parceria, ela tem que acontecer, cara. Mas não assim, me presta teu jogador aqui para jogar um campeonato universitário. Não, cara, tem que ser instituído isso, cara. A gente está num país que, cara, a gente precisa educar. E se a gente pode usar o esporte para educar ainda mais, por que não, cara? Sabe? Então, por exemplo, o nosso reitor lá, nem nada a ver com condições políticas, né? O Simadon até estava aqui esses dias na NSC. Ele tem que ser lembrado, ele, a coordenadora do curso, o cara que foi lá bater e pedir uma bolsa, a forma com que a faculdade lá estabeleceu isso. Então, a gente dá a bolsa, mas tem que ser assim, assim, assado, para não ficar um negócio descompromissado, entendeu? Claro. Dá retorno, saca? Cara, dá muito certo.
Tanto que lá hoje, quando a gente sentou na Blue para criar a cultura organizacional, que foi a minha função ali também, por ter esse conhecimento acadêmico que a gente colocou aqui, falei, mano, a gente tem que ser um clube formador. Ah, mas nós temos que ganhar. Sim, nós temos que ganhar. Mas nós temos que ganhar e nós temos que formar. É porque se formar bem ganha, né? Exatamente, cara. Exatamente, entendeu? Então, assim, cara, é uma parceria que tem que acontecer. Eu sugiro que aconteça em todos os lugares. Isso, eu queria até complementando a questão, né? Essa seria uma alternativa para as equipes de Santa Catarina conseguirem, vamos dizer, segurar os seus talentos até uma idade adulta, até que esses atletas possam jogar adulto, seria atrelar o basquete ao ensino universitário. O assédio em Santa Catarina é enorme para o pessoal da base. A base é muito boa, né? Cara, muito boa, né? Eu vou te falar, e eu assumo essa responsabilidade. Eu escutei muita gente falando assim, técnicos, já escutei atleta, pô, mas jogar e estudar não dá. Não. Ah, não. Vai lá jogar na NCAA então, meu querido. Realmente tem que segurar o livro com uma mão e ficar a bola com a outra, né? Fica mais complicado, né? Mas... Sabe o que não dá? Não dá pra você jogar, estudar e porra ler. Não dá pra você jogar, estudar e, tipo, querendo ou não, a gente ficar pensando só, pô, na gatinha ali, no negócio ali, no negócio ali. Cara, é uma fase da tua vida. Pô, tudo que os senhores fazem, tudo que essa equipe que está aqui hoje faz com excelência, para estarem aqui com excelência, não tiveram que se dedicar para fazer isso aqui com excelência? Claro. Irmão, não tem outro jeito. tudo na tua vida tu tem que abrir mão de certas coisas. Cada escolha é uma renúncia. Isso não é um ditado de um pensador chinês, isso é fato. Aí não dá mesmo, aí não dá para você, tipo, pô... Pensa dessa forma, o cara que não depende do basquete para ter acesso ao estudo. Exatamente. Que eu duvido se é um... Ou que não depende de nada, né? Eu quis florear, mas não deu. Que é uma realidade no Brasil. Docinhos caramelizados. Exatamente. Que é uma realidade no Brasil que a gente sabe que é para poucos. Sim, total. Eu acho muito interessante que tu falasse que é um dado, né, palpável, né, até a porcentagem que falasse, eu até achei que era menos, mas pouquíssimos atletas que passam por toda a base conseguem ter uma carreira profissional dentro do basquete, né? Então, assim, essa é uma informação que o cara que está na base batalhando, ele tem que ter consciência disso aí. Fala assim, eu sou muito bom, mas eu não sou um fenômeno. Mas o basquete pode me dar várias coisas. Não precisa me dar um emprego profissional como jogador de basquete. E um detalhe, às vezes chega no profissional, mas não fica, né? Exatamente. Fica um período curto. Vou dar um exemplo. Eu joguei, quando eu conheci vocês de forma mais pessoal, eu estava jogando a Liga Nacional, CBB, com o Joinville. Com o Joinville. E vou deixar muito bem aberto aqui, que não tem nenhum problema, creio eu, né? Não tem mesmo. Eu ia para Joinville, por exemplo, 4 dias antes, 5 dias antes. A primeira vez que o Gui me chamou, o Gui falou assim, pô, Will, eu queria que você ficasse aqui, não sei o que. Eu falei, Gui, não posso. Sabe por quê? Porque hoje eu trabalho, hoje eu tenho minha empresa, né? E, cara, eu não posso largar aqui para ir para aí. A não ser que você cubra meus custos enquanto eu estiver fora. Aí ele, não, calma aí então. Fechado, viu? Pode ser assim? Olha, estamos num consenso? Pode. Então, assim, a galera me dizia assim, pô, Will, não dá para jogar e estudar ao mesmo tempo. Cara, eu joguei ao mesmo tempo que estudei, e enquanto fiz as duas coisas, novamente, como eu falei lá no começo da nossa entrevista, fiz com excelência. Podia ter jogado NBB? Poderia. Teria feito com excelência? Ter optado e escolhido por estudar e jogar? Talvez não. Teria que se afastar do estudo. Então logo eu, William, analisando o contexto, vendo as minhas condições, a minha realidade, falei assim, não dá. Eu vou até onde eu consigo jogar e estudar. Entendeu? E vou fazer os dois com excelência. E assim, tudo que fiz jogando basquete foi com excelência até o ponto que consegui. Algumas pessoas falam assim, Will, por que você parou de jogar? Porque eu comecei a ver que eu não conseguiria fazer com excelência as duas coisas. Eu não conseguiria fazer com excelência cuidar da minha empresa, crescer profissionalmente, jogar basquete e estudar ao mesmo tempo. Por quê? Porque as 3 condições começaram a ser muito extenuantes. Porque eu comecei a trabalhar e eu não trabalho com um ativo pequeno agora mais. Trabalho com coisas de responsabilidade, né? Pô, eu estou gerenciando um setor de cultura de uma cidade para 30 mil habitantes. Eu estou com um projeto que o recurso não é de 100 mil,
Eu faço evento onde a gente não brinca com por R$500, saca? Então eu não posso mais optar por, putz, não vai dar agora para eu vir aqui trabalhar porque eu tenho que jogar um campeonato agora esse final de semana. Nesse momento não dá ainda, entendeu? Eu não posso falar assim, ó, putz, agora, professor, eu posso deixar de vir na aula porque eu tenho um campeonato, porque agora o professor não é um professor de faculdade, é um professor de mestrado que fala assim, Will, você até pode, mas semana que vem você tem que ter uma fundamentação teórica de 20 páginas na minha mesa. Entendeu? Então são coisas assim. Então, é o meu. Prioridade, né? Mas é o meu modus operandi. Sim, é claro. minha excelência. Ah, vai deixar de curtir? Cara, em certos momentos você vai ter que abrir mão, mas assim, quando tu for curtir, cara, tu vai curtir muito melhor. Vou te falar a verdade. Assim, ó, eu deixei de sair muitas vezes com os meus amigos quando eu tinha 20, 22, 23 anos, ou deixar de comprar um negocinho, mas, pô, graças a Deus, é o universo, hoje eu posso me deslocar da minha cidade para cá, para fazer uma entrevista com vocês, no meu carro, pagando a minha gasolina, saindo daqui, a gente podendo ir num restaurante comer um negócio legal, sabe? Trocar ideia do negócio legal, sabe? Daqui a pouco, pô, mas não dá para sair com a gatinha lá com 19 anos, porque... Pô, hoje eu posso convidar, pô, uma pessoa, uma gatinha para poder sair, comer um negócio legal, tomar um negócio legal. Pô, isso é gratificante pra caraca também, sacou? Saber que você vai ter que abrir mão dessas condições, sabe? Sim. E eu vejo isso, cara. E isso tudo porque, sim, o esporte foi, novamente, o troféu, o esporte, o suor, não sei o que, foi a porta de entrada, foi a referência, sabe? Pro moleque lá que semana passada eu fui dar uma palestra para 20 estudantes de escola pública, num projeto de tecnologia. Foi sensacional isso, cara. Olha isso. Fui lá falar a minha história e quando eu cheguei para fazer a palestra lá, a professora, vou dar uma chamada de atenção aqui antes porque é um polo de inovação, um negócio lindo, bonito que tem lá na cidade. Pô, cara, vocês entupiram 17 vasos aqui no prédio. Não se faz isso, molecada, que não sei o que, tal. E eu já comecei pegando esse gatilho. Eu falei, senhoras, vou falar um negócio com vocês. Aí comecei dando risada, né? Criaram um software? Estão de sacanagem. Aplicativo. Vocês estão de sacanagem, né, senhora? Ó, às 17, ó, tu. Sacou? Tipo... Mas eu falei assim, cara, eu não vou nem chamar atenção, porque eu também fui jovem, eu também era vocês, e eu também fui muita coisa errada. Coisa errada no sentido assim, umas travessuras dela. Fora da regra. Mas sabe o que me diferencia de várias outras pessoas de estarem aqui conversando com vocês? É porque sempre que alguém me chamava a atenção, eu realmente pensava e refletia e utilizava aquela informação. O que diferencia vocês não é o quanto vocês certinhos são, mas o quanto você erra e aprende com o teu erro. Porque vocês vão errar pra caramba. E aí comecei a trocar ideia, tipo... Então assim, ó, semana que vem eu quero voltar aqui, eu quero saber quantos banheiros foram entupidos. Essa é a minha cobrança de vocês. E olha que doido. Fiz, tal, a molecada tirou fotinha, tal, não sei o quê. E tipo, a gente sabe que a pobreza ela tem um estereótipo, né? Mas ok. E aí, pô, eu tava lá antes de ontem na Casa da Cultura, foi uma mulher limpar a minha sala. E a mulher foi limpar a minha sala. Não, eu tô saindo aqui pra você limpar. Tipo, eu te conheço. Eu, da onde? Ela, meu filho falou de você. Eu falei, mas quem é seu filho? Você foi dar uma palestra pro meu filho semana passada. Eu falei, pô, que legal. E eu nunca vi ele tão entusiasmado, sabe por quê? Porque você falou com ele, falou sua história, né? Eu falei, sim. E, pô, meu filho é negro também. Foi a primeira vez que ele viu uma pessoa negra bem-sucedida falando sobre uma coisa importante para ele. Uma representatividade aí. E ele aí. Ficou muito feliz, ele ficou entusiasmado, legal. Falou como é que foi. Total. Juro, eu quase chorei, velho. É pra chorar mesmo. Foi uma história, tipo assim, uma conversa de meia hora. Legal. Nesse aspecto, quando você pega as suas formações, né, a gente percebe, já que a gente te conhece há tanto tempo, que você coloca nas suas ações conceitos. Né? E tem dois que a nós chama muito a atenção. Um é o de Dojo, né? E o Always Learning. Comenta pra gente desses dois conceitos na tua prática. Cara, eu acredito que tudo é comunicação, sabe? Então, uma coisa que me irrita um pouco, que eu tô começando a saber lidar, é porque eu sempre tentei achar solução para as coisas, né? Eu brinco com o meu técnico que a gente foi construído para achar solução. Então, me vem com o problema, me vem assim, pô, vamos resolver. Então, o que me deixa um pouco nervoso é, vamos fazer tal coisa? Não dá não. Calma aí, cara, como é que não dá, doido? Quais os caminhos para fazer? Né? Calma aí. Então, assim, eu penso sempre assim, como eu vou comunicar as coisas?
E eu tenho tido essa consciência cada vez mais, assim, sabe? Então, se eu for postar alguma coisa, por que eu vou postar isso aqui? Se eu vou postar essa foto, por que eu vou postar essa foto? Se eu vou, mesmo que seja, pô, eu achei aquela pessoa bonita, eu quero, né, atrair aquela pessoa. Mas como é que eu vou fazer isso? Sabe? E depois que eu atrair, novamente, o que eu vou acrescentar para essa pessoa? O que eu vou acrescentar para essa condição? Então, assim, para te responder, por isso eu estou contextualizando. Eu penso muito de que forma eu posso contextualizar as coisas. Porque eu acredito que se você entende realmente o que eu estou querendo passar, você vai levar essa informação para a tua vida. Agora, se só vem aqui e reproduz aquilo, cara, a primeira oportunidade que tiver, ou se alguém te chegar e falar assim, ó, o que é aquilo lá? O que é a Oslane? Você vai falar assim, só um negócio que o inventou. O que é Dojo? Só a marca dele. O que é Dojo? É só um negócio do Karate Kid que eu vi na Netflix e colocou. Cobra Kai. Já escutei isso. Mas Dojo por quê? Por causa do Cobra Kai? Eu falei, não, pô, pode ser também. Mas assim, ó, vou começar do Dojo. Com essa altura, eu tô terror no Cobra Kai. Pô, tá doido? O Dojo, eu fui pra Ásia 2 vezes, né? Sim. Eu fui pra Coreia e pra China. E uma coisa que me deixou muito, muito surpreendido lá é quanto eles são disciplinados, saca? E a disciplina não é você ser quadrado. Não é você ser quadrado. Tipo, isso aqui. A gente acha que os asiáticos... Não. Disciplina é você saber que no momento que você está fazendo aquilo, você tem que estar presente fazendo aquilo. Isso é uma condição de respeito. Entendeu? Então, se eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho que estar presente aqui conversando com vocês. Se a galera da equipe está aqui fazendo essa filmagem, elas precisam estar presentes aqui para sair com excelência, sacou? E aonde se faz isso, dentro de uma cultura asiática, dojo. Então, o dojo é uma condição de respeito e disciplina. E não é que você tem que ser quadrado aqui, fazendo isso. Não, é que ali naquele momento existem valores, princípios, talvez regras que você deve seguir. E, querido, se você estiver totalmente inclinado àquilo, o seu processo de aprendizado Sim. vai ser muito mais rápido. Total. Sensacional. Eu acho interessante se tu falasse do entender por que eu estou fazendo aquilo. É uma coisa que eu conversei muito com o Thiago, meu treinador, até um abraço para ele. Ele que está se tornando árbitro de basquete. A informação é boa, né? Porque ele xingou muito árbitro também. Agora o pessoal vai ter a chance lá no interior de São Paulo. Mas, enfim, quando tu consegue explicar para o atleta assim, por que eu coloquei os cones aqui, por que tu faz essa frenagem na cadeira de roda, no meu caso, por que tu arranca rápido, por que tu estás treinando nesse tipo de situação? Exato. O exercício fica muito mais efetivo, vamos dizer assim, né? Porque realmente a pessoa entende por que está fazendo aquilo. E quais problemas aquela habilidade resolve. Exatamente. Isso é muito importante também. E também porque quando eu fui para o México dar essa palestra, não vou contextualizar muito, mas eu estava lendo muito neurociência, sabe? Neurociência, assim. E até hoje eu gosto de estudar um pouco, tem alguns livros, não sou especialista profundo, mas leio um pouquinho. E eu falava assim, e neurociência trabalha muito com acervo cognitivo, né? Então, com essa condição de você sempre colocar o máximo de conhecimento para dentro, seja ele o mais diverso possível, porque o seu cérebro funciona assim. É uma biblioteca. E essa biblioteca, ela tem livros, que a gente chama de blocos, chunks de memórias, certo? Pensa comigo, você que vai escutar esse podcast, seja em qualquer atividade, mas vamos levar isso, uma historinha, eu vou fazer uma redação do Enem. A historinha é essa, a historinha a gente consegue assimilar legal. E meu cérebro está aqui, e na hora que eu fazer a redação do Enem, eu preciso acessar o conhecimento que eu tenho aqui no meu cérebro, certo? Então pensa, eu vou fazer a redação do Enem, né, e o Aldo vai também fazer a redação do Enem. Só que na minha biblioteca, no meu cérebro, eu tenho vários conhecimentos, várias vivências. Eu já fui para Patagônia, eu já fui não sei aonde, mas tá bom, não viajei para ninguém, mas eu já vi um vídeo sobre National Geographic, não sei o quê, eu já vi uma pesquisa sobre isso aqui, eu já vivi isso aqui, a nossa amiga ali que está sentada me falou um negócio legal sobre isso aqui, o Marcelo, eu já li sobre vários chunks. E na tua, Aldo, tem pouco conhecimento, tem uns 3, 4 livrinhos, na minha tem 50 livros. E um é o índice, um é o sumário. E na hora que nós vamos fazer a redação, na hora vem um questionário. Cara, nesse exato momento, o seu cérebro parece um jogo de pinball. Já viu pinball? Sim. Cara, quanto mais livro tu tiver, mais a bolinha bate.
e mais ela vai pegando, achando formas para resolver aquele problema. A gente chama de memória associativa, uma coisa liga na outra. Quem que você acha que vai ter a melhor redação? Uma pessoa que tem uma biblioteca gigante de vivência, de conhecimento, ou uma pessoa que tem uma biblioteca pequena? É nítido? Sacou? Então, o que é essa ideia? No quesito lógico da parada, né? Quanto mais vivência, quanto mais conhecimento, quanto mais movimento tu tiver, melhor tu vai ter a oportunidade de criar soluções, seja, né, de forma intelectual e seja de forma motora. O que diferencia o Neymar, o Vini Júnior de outros atletas é porque eles são cada vez menos imprevisíveis. Eu não sei o que o Neymar vai fazer, eu não sei o que o Vinícius Júnior vai fazer. Ele pode fazer qualquer coisa. Eu vou chegar nele, ele vai ser assim. Eu vou chegar assim, ele vai ser assim. Chegar assim, assado. Assim, assado. Entendeu? Logicamente, existe uma base para isso, base fundamental, mas a criação, ela está muito ligada a essas condições. Né? Então, é importante você dar essa vivência e também, no final das condições, saber como você vai usar. E aí, cara, quem nunca teve aquele tipo, pô, que sacada de gênio que eu tive, cara? Já teve essa condição? Cara, pô, pensei no negócio aqui... Todo dia. Pensei no negócio aqui, tipo, diferentão, cara. Nunca tinha pensado nisso. Todo dia. Nem que você nunca tinha pensado nisso. É porque o seu cérebro fez assim, pô, juntou uma coisa com outra, a cabeça com não sei o quê, deu isso aqui, ó. Tá? E a nossa cabeça é avantajada. Mas já aqui tá no penúltimo. É grandinho. Tá no penúltimo. Mas estamos aí, né? Tamo Um junto. HD bonito. Tô esperando Mas os livros aí. funcional, né? Tô esperando os livros aí, né? Pra... Uma escada bem grande também, para acessar ali é complicado. Falta estética, mas sobra flexibilidade. Exato, boa, exatamente. Ô, Will, dá para ver que tu fala com muita propriedade, né? Sobre, e com paixão. Com paixão, né? Exatamente, propriedade, paixão sobre todo esse conhecimento que tu adquirisse, né, nessa tua trajetória de desenvolvimento profissional. Né? E ano passado, né, até a gente teve a oportunidade de conversar aqui no Clube Basquete Podcast, tu relatasse exatamente isso aqui, né? Olha, eu não consigo me comprometer com a excelência em todas as áreas que eu estou atuando agora. Exato. Por isso que eu vou deixar o basquete um pouco mais em segundo plano, né? Não vou me desligar da equipe, mas meu principal foco para a Blues agora é fora de quadra na preparação física dos atletas. Como é que foi tomar essa decisão, né, de sair dessa rotina de treinamentos, etc. E o que mais pesa no momento que tu toma uma decisão como essa daí? E num cenário que você era o cara, né? Isso. A decisão de sair desse espaço. Então, como eu falei, ano passado foi muito extenuante, assim, sabe? Muita coisa que eu coloquei em prática meio que deu certo. Então, juro, no final do ano eu estava até não tão saudável, assim, mentalmente, sabe? Muito irritado, tá, não sei o quê. E aí, às vezes a gente tem que saber falar basta também. A gente acha que, tipo, falar não é uma coisa assim, falar basta, meu Deus, pô, eu falei não, putz, eu falei basta. Não, cara, às vezes é bom. É importante falar isso. Sabe? E aí, nessa condição de desligamento, assim, eu comecei jogando basquete como atleta, como praticante, depois atleta. Aí com a formação, eu comecei a trabalhar na parte, né, preparador físico, auxiliar técnico em algumas condições, em alguns projetos, tal, não sei o quê. E depois que agora com essa condição de gestão, eu comecei a ter um entendimento de como organizar isso tudo, né? Como colocar isso tudo de forma fluida. Como é que o todo funciona e como é que esse todo se fragmenta, saca? A quadra é só uma parte. Exatamente. E aí eu comecei a ter vários questionamentos. Eu falei, por que lá nos Estados Unidos, quando eu fui jogar lá, o negócio funciona e aqui não funciona? Por que o ginásio lota e o ginásio não lota? Porque, pô, cara, eu quero fazer uma camisa e, cara, essa camisa quando eu faço de um jeito vende pra caraca e quando eu faço do outro não vende. Por que a gente tem dinheiro? Porque a gente não tem dinheiro. Por que é difícil pegar patrocínio com patrocinador? Porque não é difícil. Por que é difícil comunicar? Porque não é. Entendeu? E aí eu comecei a falar assim, cara, eu acho que, já que eu não estou conseguindo realmente, né, entregar o que eu sempre entreguei, somente de forma física e tal, porque tem esse resultado. Quando você começa a ter muita coisa, cara, o físico é o que... É ter uma vida de atleta, mas tu não descansa como atleta, não está se alimentando como atleta, é complicadíssimo, né? Exatamente, eu falei assim, cara, eu acho que eu posso ajudar de outra forma agora, né? Eu acho que eu posso ajudar organizando todo esse círculo aqui. E aí tu falou da preparação física,
Até a preparação física eu me ausentei, saí, né? Porque também é um comprometimento muito também operacional, saca? E que precisa estar presente. E que precisa estar presente, sabe? É. E uma coisa que eu entendi, tipo, primeira coisa que eu entendi quando a gente vai entender sobre gestão, né, é que existe a parte operacional, existe a parte, né, estratégica, né, e existe a parte realmente pensante do negócio, assim, tipo, de, cara, calma aí, vamos mudar essa condição. Que também cansa tanto quanto, cara. Você pensar em como mudar alguma coisa, com quem conectar, como conectar, sabe? Então, cara, eu vou te falar do fundo do meu coração, cara. Eu nunca tive tão certeza de uma escolha que eu fiz, de sair das quadras. Tipo, sério. E vou te falar assim, eu joguei os Jogos Abertos do ano passado e depois disso eu joguei um joguinho há 2 semanas atrás com os Masters lá da cidade, só para dar uma suada. E amanhã, né, que não sabemos o dia daqui por causa da... Mas amanhã eu vou jogar um basquetinho também aqui com a galera de Florianópolis, assim, sabe? Legal. Mas assim, totalmente com aquela mesma condição, porque como o objetivo mudou, ó, quando eu estava jogando, era primeiramente para dar minha faculdade, depois para ganhar um dinheirinho, depois para ganhar reconhecimento sim, depois porque eu queria 3 vezes cestinha, depois porque eu queria ajudar meu time, sabe? Pô, eu queria realmente as pessoas me cumprimentando, falando, pô, cara, você joga pra caramba, pô, parabéns, porque, tipo, era o resultado do meu trabalho, sabe? Só que eu abri mão muito da condição, assim, pô, deixa eu ir lá jogar só pra jogar, sabe? Porque como eu tava tão acarretado de tantas coisas academicamente falando, profissionalmente falando, e aí tinha mais a cobrança do time, minha e das pessoas que iam me assistir, tá ligado? Tipo, pô, vamos lá assistir o Will jogar, pô. Esse era o cenário. Sabe? Né? Nesse sentido que a gente dizia que você era o cara que mobilizava a torcida, mobilizava a cidade. O Entendeu? pessoal ia para, basicamente, ver a equipe, mas porque você se destacava. Sim. Com as dunks, com arremesso 3 pontos, com as jogadas elásticas. Então vamos lá ver o jogar. E tipo, começou a ficar uma coisa muito... Cara... Aí o basquete lazer não tinha mais espaço na Não tua tinha, vida. não tinha, Exato. porque eu tava indo pra lá e aí brincadeiras à parte. Pô, aí errava uma coisa, o Nandão, pô, vamos, caramba, não sei o quê. Aí tipo, tu errava a parada, tipo, o moleque mais novo, pô, vamos, Will. Aí tu errava um arremesso, porque a gente tava cansado, né, Total. cara? Tipo, muita coisa na minha cabeça, aí tu errava uma parada, vinha um moleque mais novo, não, eu sei que a próxima tu vai acertar. Sabe? E eu falava assim, caraca, velho. Will, uma coisa que a gente notou fazendo as narrações, cara, comparado com outros anos, que houve jogos que tu não estava conectado com o jogo. Não tava. Tava em outra vibe. Né? Eu tava pensando no artigo que eu tinha entregado no mestrado. Eu tava Aí, pensando no evento que eu tava fazendo, eu precisava ligar pro tal fornecedor, eu precisava pagar tal conta. Eu tava pensando, meu Deus, e cara, que hora que eu vou chegar? Porque eu chegar lá de madrugada eu tenho que entregar, sabe? Eu tava pensando na hora que for viajar, pô, eu tenho que levar meu computador, que eu preciso sentar lá e escrever tal coisa. Eu tava pensando nisso, cara. Não tem como desempenhar, né? Se for pra prorrogação, ferrou. Aí já Ó, é. eu não joguei as finais do estado. Segura a banda aí que deu prorrogação aqui. Já tô chegando. Eu não joguei as finais do estadual. Eu não joguei. Cara, eu não Já joguei. tinhas um evento, né? Eu não joguei 50% dos jogos do estadual, cara. Isso, mas o mais legal é que isso foi uma coisa que foi acordada com a equipe e tu colocasse isso aí pra eles, né? Total. Às vezes a gente vê no esporte, né, que, vamos dizer, que flutua entre o profissionalismo de alguns e alguns que estão ali por amor à camisa, etc. Independente da condição do atleta ali, o comprometimento de todo mundo tem que ser igual. Exatamente. Né? Tem A uns que pegada recebem, tem que tem ser uns que mesmo. tem bolsa, tem uns que tem um auxílio para vir, tem uns que não ganham nada, vem só na camisa, beleza. Mas o comprometimento tem que ser igual, né? Que deixasse bem claro para eles. Não tem como comprometer como um atleta que vai estar aqui treinando todo dia, jogando no meu melhor nível, etc. Eu venho Exatamente. treinar quando dá e eu vou trabalhar a parte física de vocês como um profissional que eu sou, etc. E aí foi, né? E também ser sincero, né, cara? Ser muito sincero com você e com as pessoas também, no sentido assim, ó, cara, é isso, né? É por causa disso, disso. E a gente vai seguir da forma que a gente pode. Vou continuar ajudando da forma que eu posso. Então, a gente já está conseguindo fazer várias condições lá que esses dias eu almocei com os meninos, eu falei exatamente assim. Falei, cara, tô com uma ideia de fazer isso. A gente vai transformar a associação nisso. Mas não é tipo só uma ideia. Eu já falei, já programei, esse buraco tinha, já tô fechando. Já falei com o empresário tal, já falei com o advogado tal, porque são meus amigos, por causa dessa confiança que a gente está também criando com esse pessoal. Pô, isso tudo eu quero trazer para a associação, sabe?
Então, às vezes as pessoas não conseguem entender mais ou menos nosso pensamento a médio e longo prazo, mas eu estou fazendo algumas coisas já pensando em como eu posso atingir Três Rios, como eu posso atingir a Blood, como eu posso atingir aqui, como é que nós podemos unir isso tudo e fazer um negócio sinistro? Então, essa é uma grande dúvida, né, Marcelão? Até para a gente poder finalizar o papo, esse eu acho que é um assunto bem bacana, né? Você está nessa vibe agora. Quais são os planos para 2023? Tem basquete sendo preparado aí, planejado? Se precisar do Clube do Basquete para fazer as narrações, nós estamos na área aí. Cara, com certeza. Basquete sempre vai estar linkado. Como eu falei, a ideia é mostrar para todo mundo, e principalmente, né, quando eu falo para todo mundo que está envolvido no esporte, que o esporte e o basquete, ele pode se tornar um negócio muito lucrativo. A gente visualiza tanto a NBA, né? Pô, NBA. A gente valoriza tanto, mas por que não dá pra gente fazer alguma coisa? Não tô falando que a gente vai replicar a NBA aqui, porque a NBA está num contexto cultural totalmente diferente do nosso. Mas por que não começar a fazer coisas que agreguem ao esporte valor? E que esse valor agregue negócio. E esse negócio agregue recurso. Cara, eu não vejo ninguém andando com a blusa de um time que joga o estadual na rua. Uhum. E tem um monte de gente andando com com blusa do time da NBA. Ah, mas é NBA, mas é o LeBron James. Pô, é legal pra caraca, mas eu sei que poucas pessoas podem ir no ginásio e ver o LeBron James, mas muitas pessoas podem ir pro ginásio e ver o Jorge Iglesias. Exatamente. Total. E que danca, que é uma insanidade. E por falar em camisa, exato. Nós temos um presente para você. Regalo. A camisa símbolo do Basquete Transforma Podcast. Para você aí, também, Will. Caraca, igual a nossa aqui. Tira ela da embalagem. Essa é sua, irmão. Tá lembrando que essa imagem que está presente na quadra do Red Park, norte da ilha de Florianópolis. A artista é a Titi. Exatamente. Animal. Mandar um salve aqui pro nosso artista. Nossa artista. Artista Titi. Uma artista. Aí, bom demais, né? Ela manda muito bem, né? Bem demais. Mandou bem demais. Valeu, obrigado. Vou aproveitar aqui, posso mandar um abraço também para os nossos amigos? Por favor, esse é o momento. Mandar um abraço aqui posso esquecer do Edson, né? Sim. Irmão, tô em Floripa, você não vai me fugir agora não, vou te pegar nesse corredor aqui. Pô, tá de férias. Nunca consigo encontrar esse negrão, cara. Pô, mas não é um problema só teu, cara. Tem muita gente que treina pra conseguir. Aliás, quando ele deu entrevista pra nós, tive que falar baixinho, porque se o pessoal de fora soubesse que ele tava aqui dentro, era capaz de chamar de uma pauta. Tá louco. Pra fazer um off pra alguma coisa. Will, queria te agradecer muito por tu estar com a gente hoje. Sabe que deslocamento de Joaçaba para cá não é uma coisa tão simples. Então, poder contar com a tua presença, tu dividir um pouco da tua experiência de vida com a gente aqui hoje foi sensacional. Muito obrigado, cara. Que isso, cara. Sempre prazer sentar e conversar contigo sobre basquete. Obrigado. Eu preciso agradecer a vocês, agradecer o pessoal que todo está envolvido nessa caminhada, não dá para falar todo mundo, mas Rio de Janeiro, a Blues, Joinville, que também faz parte. Agradecer a equipe, todo mundo aqui também, obrigado pela recepção, né? Eu tenho um dilema que nada se constrói sozinho, mas muito se constrói com você. Então, é exatamente isso. Só um singelo detalhe, este aqui é mais um presente para você, que é a nossa caneca personalizada. Isso aí para levar lá para Joaçaba, pode fazer mais. Vou mandar uma homenagem ao pessoal lá que trabalha comigo lá na cultura. Tô de horror contigo, né, Agorinha? Tá no sotaque, né? Tô de horror. Beijo pro pessoal da secretaria, né, Agorinha? Bom demais, bom demais. E a todos vocês que nos assistiram, nosso muito obrigado também. Will Costa aqui com a gente, nosso querido irmão, obrigado demais por ter vindo aqui a Floripa, participar do Basquete Transforma Podcast. E a todos vocês que nos assistiram, fique ligado também nos outros episódios, estão todos disponíveis aqui no ge.globo.com/Basquete Transforma SC. Valeu, juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Ação